Nós estamos na casa do Pai. E quando a gente está na casa do Pai, é o Pai que tem um alimento fresco para você. Quando você está na casa do Pai, é o Pai que prepara sempre o melhor para a sua vida, para a minha vida, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diz para ele: você está na casa do Pai. Nós começamos cantando uma canção, e eu quero fazer lembrar para você, porque a mesa do banquete está pronto para você vir, sentar e comer o melhor do melhor. Nós começamos cantando, descansando nos braços do Pai, jogando nele toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e nós começamos cantando, dizendo: descansando, descansando no Senhor. Depois Emuná vem aqui, e ele diz: receba o Pai, receba o Rei, receba o seu poder, e que você e eu, elas diz para nós através dessa canção, que nessa manhã você e eu possamos adorar, exaltar ao Rei que vive e reina para sempre. E a última canção que o Igor cantou aqui: eu me rendo aos teus pés, Senhor, para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Nessa manhã, quantos de vocês querem conhecer mais a Deus? Pegue a sua Bíblia, levante a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia impressa em folhas. Mas se você não tem, levante seu iPhone, celular, o tablet que você tenha, levante também se o aplicativo está ali. E diz assim: é a palavra de Deus. Fala assim bem forte: é a palavra de Deus que vai falar no meu coração. Eu vou confiar nas promessas de Deus. Amém? Amém? Porque eu posso enfatizar e dizer para você pela palavra. Porque do homem não sai nada bom, mas pela boca de Deus deixada a homens inspirados, Deus deixou uma herança, Deus deixou um legado, para que através da palavra, através das promessas que o Senhor tem, Ele se cumpra sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. É por isso que durante esse ano, o tema geral é sabedoria para viver. Sabedoria para viver diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas, diante das situações que você muitas vezes não espera, diante daquelas situações que você espera e muitas vezes a gente não sabe como reagir, como fazer. Problemas com meus filhos, problema com meu esposo, problema com minha esposa, problema no trabalho, problema no âmbito social, político, econômico. Nós precisamos da sabedoria de Deus para poder viver nesse mundo tenebroso, nesse mundo onde nós estamos colocados, mas não para viver no império das trevas, mas sim para fazer prevalecer o reino de Deus no meio do império, em nome de Jesus. Por isso você está aqui, e que nessa manhã o Espírito Santo de Deus fale a teu coração, ao meu coração. Semana passada o pastor falou sabedoria para viver, a dependência do poder de Deus para ter uma vida Oi, gente, não lembra da semana passada? Uma vida firme, forte,
na área física, emocional, espiritual. Uma vida conforme os princípios da palavra, que você possa remanejar seu estado de vida, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E hoje, eu quero falar com você uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Sabedoria para viver. A dependência do poder de Deus para ter esperança. Fala comigo assim. A dependência do poder de Deus para ter esperança. Eu preciso sim entender algo. A dependência do poder de Deus. Se você vai na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar pessoas que viveram na dependência do poder de Deus. E qual seja o problema, as dificuldades que eles passaram, sempre tiveram esperança. Ainda estando no poço, estando na beira da morte. Mas quem está na dependência do poder de Deus, ainda que você esteja assim, pouquinho, perante a morte, olhando para você, quando você e eu estamos à dependência do poder de Deus, é aí onde o Senhor Jesus entra com a providência para poder trazer a você garantia que você é dele e por ele e para ele são todas as coisas. E isso que aconteceu com Daniel, orando 3 vezes ao dia, foi colocado no poço dos leões, na beira da morte. Mas ali, quando você está na dependência do poder de Deus, Deus entra com providência sobre a tua vida em nome de Jesus. Entrou com providência na vida de Daniel. Os leões não podiam fazer nada. Imagina os leões olhando para Daniel, carne gostosa. Eu vou pegar essa orelha, essa mão, essa perna grandona. Mas não podia fazer nada. Nada. Porque aquele que tem domínio, aquele que tem o poder, ele fecha a boca dos leões, ele coloca reino, ele tira reino, ele faz o que ele quer, porque ele é soberano. Esse é o Deus que você e eu temos. A dependência do poder de Deus para ter esperança. E eu gostaria que você me acompanhasse ali a ler no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. Pai, estamos aqui porque queremos ouvir a tua voz. E certamente nós já estamos na mesa sentados para comer o que o Senhor preparou para nós. E obrigado por cada vida que está aqui. Que teu Espírito Santo nos incomode a não voltar para casa do jeito que nós viemos. Voltar para casa de uma maneira diferente, transformado, levantado, edificado pelo poder da tua palavra. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. E você que está participando conosco também, senta na mesa, que o Senhor preparou esse banquete para você. Esse texto fala no capítulo 3 do chamamento de Moisés.
como Israel fica escravo em Egito. Um tempo atrás, no livro de Gênesis, capítulo 37 para diante, você vai encontrar a história de Jacó com seus filhos. Você vai encontrar quando José é vendido, e é vendido para outro lugar, e ele se torna mão direita do faraó. E chega um momento que Jacó e seus filhos têm fome, mas não tem para comprar comida. E ele manda a seus filhos para aquela terra. E lá naquela terra, eles encontram alimento. E posteriormente, José se dá a descobrir quem que era ele. E aí você vai ver a história de Jacó com seus filhos. Jacó novamente retomando seu filho que tinha chorado, porque falaram para ele que morreu, mas não morreu. Chorou 40 anos da sua vida pela morte de seu filho que não morreu. Mas esse reencontro com o pai, com os irmãos, foi muito agradável. E é aí onde José pediu licença para Faraó se seus familiares poderiam ficar em Egito. E diz a palavra que eles ficaram em Egito. Jacó vai morrer, dá a bênção para seus filhos. E posteriormente, José vai também morrer. Mas naquele tempo, José, ele não podia fazer nada. Porque levantou-se, diz a Bíblia, no Êxodo capítulo 1, diz a Bíblia que se levantou um rei que não conhecia José. E esse rei começou a perceber que o povo de Israel, eles cresciam fisicamente, emocionalmente. Era um povo batalhador, era um povo trabalhador. E esse rei, ele vai reparar e vai conversar com seus aliados, vai conversar com seus conselhos e vai falar: oh, esse povo está crescendo muito fortemente. E eu estou suspeitando que eles possam fazer alguma coisa. Daqui a pouco eles vão crescer mais e eles vão vir dominar nós. Então nós vamos usar uma estratégia. A gente vai usar uma astúcia. E o rei pede para que possa dar mais trabalho, forçado, oprimindo aos filhos de Israel que estavam morando no Egito. Ainda mais, o rei ordenou as parteiras e disse para as parteiras: quando você vai atender um parto, se é menino, mata ele. E se é menina, deixa ela viver. Você pode corroborar tudo o que estou falando em Êxodo capítulo 1 e um pouquinho da parte do capítulo 2. Diz que as parteiras não obedeceram e Deus recompensou elas. Mas no capítulo 2 vai falar sobre uma mulher da tribo de Levi que teve um filho. E ela segurou seu filho por 3 meses. Imagina segurar um filho por 3 meses. Mas ela conseguiu, não sei como, mas ela conseguiu. Mas ela não sabia o que fazer com ele. Porque estava determinado que todo menino que nascia tinha que morrer. E é ali onde ela prepara um cesto, coloca no rio, e que o rio possa levar a criança. Resumindo, você vai ver que uma princesa do faraó encontra aquela criança. Pegou a criança, olhou a criança, pegou e ela procura como criar. E tinha uma menina por ali, irmã desse menino, que chegou e disse:
eu conheço uma senhora que cuida muito bem, é uma boa nana. Você vai ver que ela vai cuidar muito bem. E era a própria mãe que vai cuidar desse homem que eu estou falando para você, que se chama Moisés. O nome dele significa tirado das águas. E é interessante, chegando a esse texto, que Deus chama Moisés. E é interessante que no meio dessas dificuldades que o povo está passando, veja bem comigo as 4 frases de esperança que Deus traz para o povo de Israel. Quando estava naquele momento tão difícil. E é bom que você possa olhar na sua Bíblia ou também prestar atenção de que essas 4 frases é de uma maneira singular. É Deus falando e dizendo, perante as coisas que estão acontecendo, a dependência do poder de Deus vai fazer com que na tua vida haja esperança em nome de Jesus. Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz, a fé, a esperança e o amor. 3 virtudes, 3 qualidades, firme e forte, que não pode faltar na sua vida. Fé, esperança e amor. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diz para ela, fé, esperança e amor. 3 coisas que não podem faltar na sua vida. Fé, confiar em quem você está acreditando. Esperança, de saber que Ele entrará com providência sobre a tua vida, que não está tudo acabado, porque quem tem a última palavra sobre a tua vida é o Senhor. E a terceira, amor. Amor por Deus de uma maneira vertical. E amor até o próximo de uma maneira horizontal. Se você tem um bom relacionamento, um bom amor com Deus, certamente você terá também um amor especial pelo seu próximo. E nessa atitude, eu quero que você me acompanhe e você veja comigo a primeira frase singular que Deus vai falar para Moisés. Quando estamos em aflição, a dependência de Deus, do poder de Deus, vai trazer a esperança em você quando eu e você estamos passando momentos de aflição. O texto diz, tendo visto atentamente a aflição do meu povo. Quantas vezes nós temos passado um momento de aflição? Dia 16 de março de 2020, apareceu a famosa epidemia coronavírus. Passou-se quase 2 anos e meio, até poder nós estar juntos aqui. E nós pensando, orando, que todo esse processo de aflição na raça humana vai trazer de novo com que as pessoas se voltem para Deus. Vai trazer de novo com que a pessoa possa confiar e saber que a sua vida é vulnerável. Passamos um momento de aflição, que a gente ficou fechado nas suas 4 paredes. Passamos um momento de aflição quando falavam para você, pai, tio, irmão, eu estou no hospital, eu estou entubado, a pessoa está com Covid, teu amigo, teu irmão. Quantas vezes nós choramos pelaquela pessoa que estava ali passando esse momento de aflição. Nós pensando que depois de tudo isso, o povo se voltaria para Deus. Se voltaria para conseguir entender os propósitos de Deus na sua vida.
pedir perdão para Deus, as igrejas ficariam cheias e juntos cultuaremos ao Deus que vive e reina para sempre. A minha pergunta é: aconteceu isso? Aconteceu isso? Não aconteceu. Deus fala de diferentes formas para a sua igreja. Deus fala de diferentes formas para pessoas. Deus olhou a aflição do seu povo. Deus está olhando a tua aflição. Mas muitas vezes essa aflição vem de três maneiras. Pode ser por três maneiras. Primeiro, pelo mundo. Está vendo o trabalho, nos negócios que você tem, não dá certo, e você fica afligido por uma ou por outra coisa. Ou talvez pelas armadilhas que o inimigo vem tentar sobre a tua vida, e você não pode suportar, e você fica afligido. Ou talvez por nossas más decisões que nós tomamos, e ficamos afligidos por aquela decisão que a gente não fez corretamente diante dos olhos de Deus. Aqui eu quero contar uma experiência para você. Eu tinha 14 anos de idade, e era 11 de setembro, lá no Peru, celebra o dia da Bíblia. E meu pai, ele falou: Eli, você vai ficar em casa, eu vou lá com os irmãos, vou fazer uma marcha, e pelo dia da Bíblia, você fica em casa. Tá bom, pai. Mas eu queria estar na marcha pelo dia da Bíblia. Imagina 14 anos. Hoje eu estou com 55 anos. E continuo sendo o mesmo cara que não vai, eu vou. Para aí, não posso parar. Cala a boca, não posso calar. Continuo sendo o mesmo. Onde Deus nos chama, onde Deus nos coloca, o púlpito é com aquele presidiário, com aquele indígena, com aquele drogadicto, com aquela prostituta, com aquele alcoólatra, com aquele viciado, que você e eu podemos falar do amor de Deus. E eu, 14 anos, o pai falou, e eu obedeci somente ao pai, caladinho, mas quando o pai foi embora, eu saí de casa. E eu sabia por onde que ia passar os irmãos marchando, falando da Bíblia. E eu entrei na fila, e eu também ali, né, caminhando, e daqui a pouco, passa para o meu lado um rapaz, correndo. E eu vejo que ele passa com uma carteira na mão. E atrás, vinha uma mulher correndo e falando: pega ele, pega ele, pega ele. O que eu fiz? O cara correu e eu que fiz? Corri atrás dele. Chegou no quarteirão, ele virou para a direita e eu parei ali e esperei que a senhora possa vir. E falei para ela: oh, senhora, vem cá. O cara virou para lá, para a direita, viu? Quando eu falei isso para ela, sabe o que ela fez? Pegou a mão, pegou as suas duas mãos, me pegou pelo pescoço e falou assim: você roubou a minha carteira, agora você vai me devolver. Irmão, que escândalo. E eu não fiz nada não. Aí veio a polícia me pegou, era uma sexta-feira, 4 horas da tarde, e me levaram para a delegacia. Amados, eu passei sexta-feira toda a tarde lá na cadeia lá dentro. Sábado passei lá, sabático. Domingo passei lá. Só saí segunda, 11 da manhã.
Eles me colocaram numa cela pequena, sozinho. E eu tentava dormir. 3 da manhã. A polícia chegava e falava assim: vamos para fora, sai fora. Tira a cueca, tira a roupa. Aí eu falei: eu? Não, você não, fica quieto você. E eu olhava os meninos ali. Eles jogavam água e davam choque. O que você fez? Fala! Para declarar o que eles faziam. E eu falei: meu Deus, e agora que eu vou ser? E aí eu comecei a falar o Pai Nosso, o Salmo 51, o Salmo 91, o Salmo 121, o Salmo 23, Senhor me pastor e nada me faltará, ainda que vai depois da sombra da morte, não temerei mais algo, porque o Senhor está comigo. Ai, comecei a falar tudo. Porque quando você está nessa aflição, você fala. Mas quando sai dessa aflição e tudo vai momentaneamente, você, é Deus que ia livrar. Eu sabia, é Deus que estava comigo. É verdade. Deus diz para Moisés: eu vi a aflição do meu povo. E não é que o salmista Davi, ele diz no Salmo capítulo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor os livrará. O Senhor tem visto a tua aflição. Não sei por que causa foi feita, por que causa você está sendo afligido. Se é pelo ataque do mundo, de teu inimigo, ou pelas má decisões da sua vida. Mas eu quero dizer nessa manhã para você: Ele está olhando a tua aflição. Segunda coisa, quando pensamos que não somos ouvidos, quando eu estou na dependência do poder de Deus para ter esperança, muitas vezes a gente pensa que não é ouvido. Mas diz a palavra, no mesmo versículo 7 do livro de Êxodo, diz: tenho ouvido o seu clamor. De uma maneira singular, Deus olhou a aflição. Agora Ele diz: eu tenho ouvido o seu clamor. Deus, Ele tem ouvido o teu clamor. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz que a mão do Senhor não se encolheu para te ajudar, para te levantar. E diz a palavra do Senhor ainda: os ouvidos do Senhor não se fecharam para ouvir o teu clamor. O profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim e eu te responderei. O Senhor ouve teu clamor. Quando a gente lê 2 de Reis, capítulo 20, você vai encontrar a um homem chamado Ezequias. Ele tinha uma enfermidade, ele estava com úlcera. E o profeta vem e diz para ele: ordena a tua casa. Ordena a tua casa, porque daqui a pouco você vai morrer. Está falado, você vai morrer. Coloca em ordem a tua casa. E se você continua lendo os seguintes versículos, Ezequias diz para Deus: Senhor, eu tenho servido o Senhor integramente, eu tenho sido fiel ao Senhor, eu tenho seguido todos os teus princípios. Ouve o meu clamor por aquilo que eu estou passando. E diz a palavra que antes que o profeta possa ir embora, veio essa palavra, 2 de Reis, capítulo 20, versículo 5. Volte e diga a Ezequias: príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eis que eu vou curá-lo. Ao terceiro dia, você subirá à casa do Senhor. E você continua lendo os seguintes versículos. Diz a Bíblia que Deus acrescentou a Ezequias 15 anos mais de vida. Pareciera que Deus não ouve teu clamor. Mas eu quero dizer para você: Ele ouve o teu clamor. Ele vê a tua aflição,
Ele ouve o teu clamor quando você está ajoelhada, ajoelhado. Nessas horas de 3, 4 da manhã. Alguém falou assim: é bom orar nesse intervalo de 3, 4, 5 da manhã. Porque não tem muita fila. Tem muita gente que dorme e gosta de dormir. Mas nesse horário, diz, a fila está bem vazia. Esse é o tempo que Deus tem para você. Buscar ao Senhor enquanto Ele possa ser achado. Ele ouve o teu clamor. Por favor, em nome de Jesus, tira toda a cera espiritual dos teus ouvidos e ouça o que o Senhor está dizendo para você. Há esperança, meu filho. Não tudo está dito, não tudo está terminado. Eu tenho ouvido o teu clamor. E o salmista Davi diz no Salmo 41, pacientemente esperei no Senhor. Pacientemente esperei no Senhor. E Ele se inclinou para me ouvir. Deus tem que se inclinar para mim? Uma diferença, escutar e ouvir é muito diferente. Você pode estar falando e eu aqui mexendo as minhas coisas. Pode falar, filho, tudo bem, eu estou contigo, sim, isso que eu estou falando, certo. Eu estou escutando. Mas ouvir, deixar tudo. Fala, meu filho, o que está acontecendo? Eu estou aqui para te ajudar. É totalmente diferente. Deus, Ele para tudo para te ouvir, prestar atenção. Por quê? Porque você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você não é qualquer coisa. Diz 1 de Pedro capítulo 3, diz que você é um real sacerdócio, nação santa, povo adquirido pelo Senhor, para levar e anunciar as boas novas de salvação. Se você está me entendendo, se você está recebendo a palavra, eu posso ouvir um amém? Ele ouve o teu clamor. Em terceiro lugar, a dependência do poder de Deus para ter esperança, quando acreditamos que ninguém se importa conosco, quando pensamos que ninguém se importa com aquilo que eu estou vivendo. No mesmo versículo 7, diz, eu vi, eu ouvi, e eu conheci as suas dores. Quem conhece mais as tuas dores dentro de casa? Se você é casado, você tem seu esposo, tem sua esposa, certamente você compartilha com ela ou com ele. E se estão teus filhos também ali, você compartilha com eles. Aonde eu quero chegar? Que você conhece as dores quando há uma intimidade, uma relação firme e forte. É Deus que conhece as suas dores. 2 Reis capítulo 4, a sunamita, ela fez um quarto para Eliseu. Ia ter dificuldades, ia ter problemas, porque por aí passava para ir para outro lugar a falar, a profetizar. E a sunamita levanta um quartinho para Eliseu. E o que acontece? Que Eliseu profetiza para ela e diz, daqui a um ano você vai ter um filho. O que aconteceu? O filho cresceu. Mas assim como cresceu, aquele menino morreu. E morre nos braços da mãe. A mãe que faz? Leva o menino naquele quarto que fez para o profeta Eliseu. E ela vai se encontrar com o profeta Eliseu. E quando está chegando perante o profeta Eliseu, Eliseu olha e diz para seu servo, não é a sunamita? Vai lá, pergunta para ela, como você está?
Como está tua família? Como está teu esposo? Como está teu filho? E aquele servo chega e pergunta para a sunamita: como está tua família? E ele responde: vai tudo bem. Como está teu marido? Vai tudo bem. E como está teu filho? E ele responde: vai tudo bem. Aquele que usou a vida do profeta Eliseu para dizer para aquela mulher que ia ter um filho, Deus mesmo nos deu a conhecer ao profeta Eliseu as dores que essa sunamita estava passando, que estava sofrendo por dentro. Ela tão somente chega nos pés do profeta Eliseu e começa a chorar e diz: por quê? Eu não te pedi um filho, por quê? Por quê? Somente Ele conhece as tuas dores. Aquilo que você está vivendo, você está passando. Por isso que o Senhor, Ele está dizendo para você: quando você está na dependência do poder de Deus, há esperança. Porque Ele olhou tua aflição, porque Ele ouviu o teu clamor e porque Ele conhece as tuas dores. E eu quero terminar, porque não somente Deus olhou, não somente ouviu, não somente conhece as tuas dores e fica com o braço cruzado ali. Esse Deus eu não tenho. Meu Deus é muito mais. Meu Deus é aquele que olha, que ouve, que conhece e diz: eu vou fazer alguma coisa por ele. Eu vou fazer alguma coisa por ele. Ele não pode ficar assim. Esse é meu filho. Eu vou levantar, eu vou restaurar. Ele é meu. Eu comprei com meu sangue. Foi assim com Jó. Passou toda a calamidade, mas ele olhou para Jó. E Jó declara e diz: eu sei que meu Redentor vive e Ele vai me levantar. O Senhor peleja pela sua causa, meu amado. O Senhor peleja pela tua vida, ainda tomando decisões impróprias que causaram essa armadilha para você estar afligido. E que muitas vezes você fala assim: Deus não ouve meu clamor. E que muitas vezes diz: ninguém se importa comigo, ninguém me conhece, mas o Senhor te conhece. Diz o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5: antes que te formasse no ventre da tua mãe, aleluia, antes que se formasse no ventre da tua mãe, ei, eu te conheço, eu te formei, eu te fiz. Você pensa que você é tudo aqui, que você pode solucionar as coisas? Não, o Senhor está dizendo para você: eu sou quem peleja pela tua vida, eu sou quem dá cara pela tua vida. Sabe, me chamou muito a atenção, porque Deus, Ele não quer que você continue sofrendo assim. E nessa manhã é o momento, como nós falamos no início, eu descanso no Senhor. Receba o Pai, receba o poder, para não continuar essa vida que você está levando, para não continuar para aqui, para lá, vamos para aqui, vamos para lá. Não, vocês têm que estar firme. Nós temos que estar firme, porque Jesus é aquele que nos dá esperança. Mas tudo vai depender de você, tudo vai depender de mim. Ele desceu, Ele enviou seu filho, Ele pleiteia por você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está aí os povos. Olha o exército que vocês estão olhando. Olha, e olha pela última vez, porque você nunca mais verá esse povo. Aleluia. Há uma advertência da parte de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 ao 13. Quando pois o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram,
com casas cheias de tudo o que é de bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivas que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, escuta bem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam ao Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Essa canção que nós vamos cantar, eu gostaria que você prestasse atenção. Mas antes disso, eu quero mostrar para você o que acontece quando a gente está na dependência do poder de Deus para ter esperança. Está escrita em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Olha comigo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte uma mão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você se humilha, se nós nos humilhamos, nos quebrantamos diante da presença de Deus, sabe o que vai acontecer? A segunda parte, que diz? Para que a seu tempo os exalte. A mão de Deus se vira e você fica aqui, ó, exaltado pelo Senhor, quem fez todas as coisas. Por isso que ainda que a figueira não floresça, ainda não haja vaca nos corrais, ainda que possa mentir tantas coisas, mas o Abacuque diz: contudo, eu me alegrarei no Senhor. E essa canção, ela tem base bíblica. Não é uma canção assim. Eu tenho um Deus. Vamos colocar a canção ali e você vai ler comigo. Vamos ler a canção. 1, 2, 3. Para uma prova foi muito bom. Agora com convicção, com coragem. 1, 2, 3. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Segunda parte, ele diz assim, ó: por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma das suas mãos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não fique espantado, porque o Senhor é contigo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está escrito no Salmo capítulo 30, versículo 5. O choro dura uma noite, mas depende de você se ele dura uma noite. Porque tem muitos anos que você está chorando por aquela aflição. Mas o Senhor, Ele, nessa manhã, quer entrar com providência sobre a tua vida, na dependência do poder de Deus, para te dar esperança, em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria,
você que quer caminhar a dependência do poder de Deus para ter esperança. Se você tem passado esse momento de aflição, se você pensa que Ele não te ouviu, eu quero chamar você aqui na frente em nome de Jesus. Você tem que passar esse momento de aflição. Vem aqui na frente, coloca diante do altar de Deus. Você está na casa do Pai. Sai desse lugar, vem aqui e nós vamos orar em nome de Jesus. No altar, na casa do Pai, o Senhor te levanta. Você não vai voltar para casa do jeito que você veio, voltará para casa de uma maneira diferente. Não fique sentado ali, venha a ouvir e dizer: Senhor, a minha vida está assim, mas nessa manhã eu ouvi a Tua palavra, e é o Senhor que falará, que ministrará e fará coisas surpreendentes na minha vida, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração e diz para o Senhor aqui no altar, onde Ele está se inclinando para te ouvir. Diz para Ele: Senhor, a minha aflição está forte, mas eu estou aqui porque creio que na dependência do poder de Deus há esperança para a minha vida, há esperança para a minha família, há esperança para a minha geração. Eu vou voltar para casa de uma maneira diferente, porque sei que o Senhor peleia pela minha vida. Eu sei que o Senhor está ao meu favor. Eu sei que o Senhor entrará com providência sobre as áreas da minha vida. Eu creio, eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar te adorando, te louvando, exaltando, agradecendo o teu santo nome. Aleluias. Diga amém ao Senhor. Aleluias. Obrigado, Deus. O Senhor seja sobre cada coração, que teu Espírito ministrou essa palavra e que traga frutos a seu tempo, porque a tua palavra ela nunca volta vazia. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.